Juízes capítulo 5, versículo 1. Diz assim: então, eu vou ler na versão mais tradicional dos irmãos. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei louvor, cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, gotejaram, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de quem percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto. Fez-lhe o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos, e Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios, Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas do Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou até aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quizon pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. E amaldiçoais a Meróis, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor como os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, que o queimeu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele,
leite te deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou Císera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pegou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças de cada homem, para Císera, despojos de várias cores, de várias cores de bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que eu amo sejam como o sol, quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na semana passada eu falei com os irmãos aqui acerca do capítulo 4 do livro dos Juízes, e eu mostrei aos irmãos, nós vimos aqui na palavra de Deus mais um juiz que se levanta, agora Débora e Baraque. E Débora e Baraque conduzem o povo a prevalecer contra os cananeus que vieram a escravizá-los por causa da iniquidade do povo. Essa questão de Débora e Baraque, eu mostrei aos irmãos que é uma história que fácil de contar, se nós formos contar historicamente falando. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus levantou juízes depois que o povo clama. Deus entrega o seu povo na mão dos opressores novamente, mas quando eles decidem clamar, Deus os faz prevalecer. E esse prevalecer, Deus levanta sempre um homem ou uma mulher, o qual se dá o título de juiz, um título dado por Deus. E essas pessoas conduzem o povo de Deus à vitória. E a paz permanece no meio do povo de Deus enquanto eles são fiéis ao Senhor, enquanto eles perseveram em santidade. Mas para explorar isso aqui de uma forma mais interessante, eu mostrei aos irmãos, falei um pouco que Débora e Baraque tipificavam Cristo. Baraque, Jesus, o próprio Cristo; Débora, a igreja. E eu falei do Deus, do rei Jabim, e eu disse, ele tipifica a própria morte. E o seu capitão Císera, o inimigo, Satanás. E eu disse aos irmãos, falei um pouco dos irmãos sobre Éber. Eu disse, irmãos, aparentemente Éber não tem nada a ver aqui, porque a história vem falando da batalha de Císera lá lutando contra o exército cananeu, que tinha 900 carros de ferro contra Israel, que não tinha nada. E de repente a história para e começa a falar de Éber. Mas eu mostrei aos irmãos que Débora, que simbolizava a igreja, eu mostrei para os irmãos que a Bíblia diz que Éber havia ido morar numa terra distante. E eu mostrei, irmãos, Éber é como se ele saiu do templo, mas ele não saiu da igreja. Ele saiu, foi para o culto no templo, cultuou, deu glória a Deus e foi para longe. Mas a igreja permaneceu, ele continuou fazendo parte da igreja. Por quê? Porque ele continuou firme nos mesmos propósitos da igreja. Ele não, lembre-se que a igreja é de Deus. E quando Jesus voltar, ele vem buscar a igreja. Eu corrigi uma pessoa essa semana que fez uma pregação muito bonita, uma mensagem assim espetacular. Mas no final disse assim, irmão, tem alguém aqui que não é crente? Foi aqui não, foi em outro lugar. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Eu quero oferecer, você não é a placa da igreja, eu quero oferecer Jesus. Pronto, não é a placa, não venha pela placa. Aí depois eu chamei a atenção, rapaz, como tu faz um negócio daquele? Porque se for uma pessoa que pensa, vai dizer assim, então vou embora, não venho mais aqui. Porque nem um homem que prega tem compromisso com a igreja, e para que eu preciso ter? Eu mostrei para os irmãos que Éber e sua esposa Jael foram morar distante, mas ainda assim ele não deixaram de ser igreja.
Prova é que a sua esposa Jael vai lá e quando Sísera foge e chega na sua tenda, ele pede água, ela dá leite. Não é, irmãos? Por quê? Qual o significado? Para aquilo ali dá sono, fadiga, não é? E a Bíblia diz que ele ficou com sono e foi dormir, e ela vai lá e ela crava uma madeira no meio do seu crânio, parte no meio, de uma maneira que aquela estaca alcança a terra, a Bíblia diz. Não é? E a Bíblia Sagrada diz que Sísera é morto naquele momento. Falei para os irmãos, a água significa a palavra. Falei para os irmãos que o cobertor significa as orações. Falei para os irmãos que aquela estaca simbolizava nada mais, nada menos do que a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. E eu disse, olha irmãos, é lá, ó, Jael na sua casa venceu o inimigo. Não foi, irmãos, com artifícios supersticiosos desse mundo, não. Ela venceu o inimigo, sabe como? Foi com oração e com a palavra de Deus. Naquilo ali ela foi lá e matou o inimigo que entrou na sua casa. E eu terminei dizendo, irmãos, isso é um exemplo para a gente. Nós temos que levar para a nossa casa a oração e a palavra de Deus. Porque, irmãos, é assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu conversei há poucos dias com uma pessoa desviada desde a infância. Mas sabe o que aquela pessoa me disse? Disse assim, essa história se repete aí, e certamente vocês já ouviram história semelhante. Aquela pessoa disse assim, pastor, quando eu era criança, o meu pai todos os dias sentava com minha mãe, e de manhã cedo lia um trecho da palavra de Deus e cantava o hino da harpa. Ou seja, fazia um culto doméstico. E mesmo, ele diz, eu não participava. Mas todos os dias eu ouvia eles cantando o hino da harpa e lendo a Bíblia. Ou seja, irmão, vale a pena ou não vale levar a leitura da palavra de Deus, o louvor ao Senhor, as orações para dentro de casa? Vale, porque aparentemente não tem efeito. Mas lembre-se, irmãos, que a gente espera um efeito carnal. A gente espera cantar aqui e a pessoa já chorar ali e já aceitar Jesus. Mas lembre-se que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, quando estamos cantando aqui, pregando a palavra de Deus aqui na nossa casa, as pessoas que estão dentro do nosso lar, queiram ou não, estão sendo alcançadas pela palavra que nós estamos falando. É o exemplo de Jael. Agora tem um detalhe aqui, ó. É que a Bíblia Sagrada diz que logo após isso daqui, logo após Jabim, rei de Canaã, ser morto, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que agora se entoa um cântico, o cântico de Débora, em gratidão a Deus pelo que Deus fez. Um cântico, irmãos, para ficar em memória os benefícios do Senhor. É interessante, eu não vou falar cada detalhe, senão não vou chegar ao final. Mas, irmãos, é assim, ó, ainda temos um bom costume de louvar o Senhor. Tem umas coisas interessantes, por exemplo, ó, eu fui cantar, lá no culto matutino, no final da campanha de oração, fui cantar o hino 370, eu não sabia que o hino 370 tem um dono. A gente não pode cantar publicamente não, que tira a gente do ar, derrubaram a oração lá, não é? Aí eu tive que conectar de novo, fui ver o motivo, é porque o hino 370 tem dono. Já pensou um negócio desse, meu Júlio? Tem dono, a gente pode cantar publicamente não. Então é assim, ó, que não seja o 370, mas cante em outro ritmo, sei lá, não é? Invente. Mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus pelos benefícios que Ele opera na nossa vida. Uma vez, um cantor, num contexto que nós devemos respeitar, ele disse assim, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Eu até entendo o que ele quer dizer. É que para a gente adorar Deus, a gente não pode ser a regra da loteria. Eu só vou te adorar Deus se o Senhor fizer isso para mim. Né? Eu entendo que é isso a mensagem que Ele quer passar. Nós devemos adorar Deus na alegria ou no sofrimento. Isso tem que estar entranhado no nosso coração. Agora, cuidado para isso não ter outro sentido. É o sentido da ingratidão. De alguém dizer, não vou, Deus fez, é a obrigação dele. Não, irmão. É obrigação nossa louvar a Deus. Né? Deus não tem obrigação de fazer nada pela gente, não. O que Deus fez mandando Jesus, nós chamamos de favor imerecido. Porque a gente não merecia. Deus não tinha que fazer aquilo pela gente. Mas Ele fez, Ele mandou Jesus. Então, se você olha o canto de Débora agora, nós vamos ver que é um cântico profético. Se a história de Débora e Baraque tipificam Cristo e a igreja,
nós vamos ver que o cântico não é diferente. É um cântico profético, é um cântico, irmão, resumo da batalha, não é? É uma exortação àqueles medrosos e covardes, e é uma palavra que lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quer ver uma coisa, irmãos? Presta atenção a Juízes, capítulo 5, versículo 1, não fecha a sua Bíblia. Porque diz assim, ó: então Débora, que significa abelha, né? E Baraque, filho de Abinoão, significa o pai da doçura, cantaram. Depois da batalha eles cantaram. Depois da batalha eles louvaram a Deus. Né, irmãos? Esse costume não pode sair da nossa boca. Você é grato a Deus essa noite pelo que Deus tem feito na sua vida? Diga amém. Então nós temos motivo de sobra para louvar o Senhor agora. Se eu te convidar aqui, vem Manassés cantar, nós temos a obrigação de louvar com Manassés. Nós temos a obrigação de glorificar a Deus. Há tempo e há fora de tempo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas pastor, eu preciso de um motivo. Que motivo a mais a gente precisa? Não é? Além de saber que nós estamos aqui, porque durante o nosso dia de hoje, Deus nos livrou da morte e nos trouxe aqui mais uma vez. Que motivo a mais a gente precisa para louvar a Deus? Não é verdade? Agora aqui tem muita coisa para a gente observar. Por exemplo, em que tempo a Débora começa a contar a história da sua vitória? Ela pega a sua vida, a história da sua batalha e transforma num canto muito bonito que eu quero explicar ele para vocês. Olha o versículo 2, que você vai observar em que tempo aconteceu a batalha. Você vai observar que o versículo 2 começa com quando, né? Ou por quanto, que é um advérbio de tempo. Quando os homens deixaram crescer os seus cabelos em Israel, presta atenção, ó. Como os homens deixaram, quando? No momento que eles deixaram crescer o seu cabelo em Israel. Aí a Bíblia diz assim, ó, o abandono da verdade. Aí ele diz assim: como quem vai à guerra, quando o povo se apresenta voluntariamente, bendizer o Senhor Jeová. Aí você vai ver no versículo de número, agora no versículo, vou chegar lá. Você vai observar, primeiro, a exaltação ao abandono da vaidade e a luta pela verdade, que é o versículo 2, não é? Ou seja, vocês precisam deixar a vaidade e se levantar e ir guerrear. Jesus não nos chamou para nós ficarmos parados. Diz assim, ó: quando os homens deixam crescer os cabelos em Israel, como quem vai à guerra, quando o povo se apresenta voluntariamente, bendizer o Senhor Jeová. Ou seja, bendizer o Senhor quando o povo entende a sua missão. Irmãos, veja se não encaixa conosco. Nós somos muito presos às nossas próprias vaidades. Às vezes não queremos fazer algo pelas nossas vaidades. E eu poderia citar vários exemplos, mas vocês sabem muito bem. Aqui está chamando a nossa atenção que acima das nossas vaidades existe o propósito de Deus. Hoje de manhã eu falei no culto matutino que obedecer os mandamentos e ser fiel a Deus é a obrigação de todo homem. Eu li lá em Eclesiastes. É a obrigação, é o dever de todo homem. Não é um favor. Porque isso aí eu falei esse versículo porque semana passada alguém comentou lá, a irmã Marilene deve lembrar, uma mulher comentou lá: estou decepcionada com a igreja, porque a igreja só está interessada no dinheiro das pessoas. E eu fui lá e expliquei para aquela pessoa: mulher, tire isso da sua cabeça, isso é coisa do inimigo, que ele tem colocado hoje em dia na cabeça do povo, usando a maior vaidade dos homens, que é o dinheiro. A maior de todas as vaidades, que é o dinheiro. Porque eu disse a ela assim: não bota na sua cabeça duas coisas. Primeiro, o dono da igreja é Deus. Não é? Se Deus quiser, ele muda todo mundo da igreja e coloca uma igreja nova, porque o dono da igreja é ele. Segundo, irmãos, ele não vai fazer isso, que ele tem amor pela nossa vida e ele cuida da gente e nos prepara para encontrar com ele um dia. E segundo, bote na sua cabeça que nós não estamos na igreja para ser servidos. Irmão, uma visita é importante. Quem não se sente bem com uma visita? Uma visita pastoral, meu Deus, quando o pastor Sérgio vem, por algum motivo, ainda que seja um motivo administrativo, até aqui falar comigo, falo com ele quase todos os dias, mas quando ele vem até aqui é diferente.
receber o pastor na nossa casa. Mas não significa dizer, o pastor não pode ir esse mês, vou me desviar. Porque ele tem que vir na minha casa. Se ele não vier, aqui nessa igreja, Grace Kelly é testemunha ali, a gente já teve que apagar alguns incêndios. Por exemplo, uma pessoa veio de mudança uma vez e não veio mais na igreja. Sumiu, pronto, ninguém sabia nem onde morava. Entregou a carta e sumiu. 3, 4 meses depois, estava por aí murmurando. Eu fui embora porque eu esperei o pastor 4 meses na minha casa e ele não foi. As criaturas, ninguém sabia nem onde tu morava. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que estão na igreja para ser servidas. Estão na igreja esperando ser mimadas. Não, irmãos. Nós não fomos chamados para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Enquanto nós servimos, Deus abençoa a nossa vida. Você sabia disso? Quanto mais a gente servir, mais a gente é abençoado por Deus. Você já viu aquela história da pessoa que comprou uma caixa de fósforo e saiu dando palitinho de fósforo de presente para as pessoas? Foi um rapaz de uma igreja onde eu cuidei da mocidade. Ele disse assim, eu queria dar um presente a todo mundo no aniversário, mas eu não tenho como. Aí ele comprou um maço de caixa de fósforo. Aí no aniversário do povo, ele pegava e enrolava num elásticozinho assim, ou tinha uns que ele dava uma caixa inteira, os que ele se engraçava, mas dava. Olha, irmão, não tinha presente, eu fiz palitinho de fósforo para você. E a pessoa botava no bolso. No dia do aniversário dele, ele disse assim, olha, Mário Sérgio foi o ano que eu mais ganhei presente. Eu disse, por quê? Ele disse assim, que eu peguei todo o meu dinheiro, comprei o que eu podia comprar, e de coração eu dava de presente às pessoas. Eu ia lá na casa das pessoas, orava por elas, eu não tenho um presente bom, que eu tenho às vezes palitinho de fósforo. Esse era tão importante para as pessoas, que no dia do meu aniversário, todo mundo me deu presente. Porque é bíblico, irmão, você quer ser servido, primeiro nós temos que servir. Aí a Bíblia vai falar agora, ó, primeiro fala das vaidades, depois, versículo 3 chama a atenção para a importância do louvor antes da batalha. Olha só, irmãos, nós não temos que ser crente depois que Deus nos dá a vitória. Que méritos vamos ter? Estamos comparando ao nosso Deus aos deuses da idolatria. Nós temos que ser crente antes. Quer ver uma coisa? Olha o versículo 3, diz assim, escutai, ó reis. Aí diz, prestai atenção, ó príncipes. Ou seja, chamando a atenção. Escutem, prestem atenção no que vocês devem fazer. Aí diz assim, ó, versículo 3, cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, preste atenção vocês, sigam o meu exemplo. Antes mesmo da batalha, eu já tenho que ser crente. Tem uma diferença de você ir para a guerra, ir para a luta sem ser crente, e você ir para a guerra sendo crente. Porque quando você vai sem Jesus, é interessante que você vai com medo, passando mal, infartando. Não é com complexo, com pânico, sem conseguir dormir de noite. Agora o crente, a pessoa quando vai para a batalha, já crente em Jesus, é diferente. Porque ele vai cantando, depois da batalha Deus me coroará, me coroará. Ele já vai com a certeza, eu vou ganhar. Agora não é por causa das minhas forças, é porque comigo está o Senhor dos Exércitos. Aí o campo de Débora exorta, escutai, ó reis, preste atenção, ó príncipes. Aí você vai observar, a ocasião agora, você vai ver que há uma luta agora, uma prefiguração sobre o Calvário. Versículos 4 e 5. Preste atenção como é interessante. Ó Senhor, quando tu saístes de Seir, quando marchavas no campo de Edom, a terra estremeceu. Preste atenção que é como se a gente estivesse vendo agora a caminhada do próprio Cristo. Sendo tipificado aqui, ele diz assim, também os céus se estremeceram e as nuvens se converteram em água. As montanhas se sacudiram na passagem da presença do Senhor. Até o próprio Sinai tremeu diante da presença do Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, foi uma luta para chegar no Calvário, mas ele chegou, ele venceu por nós. Foi uma luta, irmãos, para naquela caminhada.
mas por causa daquela caminhada nós estamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa bonita o canto de Débora, porque o canto de Débora também fala, irmãos, da importância da espada e da importância da igreja, da importância da palavra e da importância da igreja. Porque diz assim, ó, a espada, ou seja, a palavra, e Israel, ou seja, a igreja, eles mudaram seus dias, como eram os dias sem palavra e igreja. Que diz assim no versículo 6, e nos dias de Sangá, que significa espada, e o filho de Anate, que significa respostas, nos dias de Israel, que significa cabrita mortez, os caminhos estavam desertos, e os viajantes andavam viciados pelos atalhos. Ou seja, irmãos, eles andavam em caminhos desertos e viajavam desviados pelos atalhos, porque eles não tinham o quê? Eles não tinham palavra, eles não tinham espada, eles andavam desgarrados, preste atenção, porque eles não pertenciam à igreja. Aqui está falando daqueles, ó, por exemplo, os filhos de Anate, né, que não tinham igreja, que andavam desviados da igreja. O irmão, faz falta ou não faz a palavra de Deus na nossa vida? Faz falta ou não faz a igreja? Eu não sei se não faz para você. Eu estou para entender como é que um crente consegue ficar um mês inteiro sem ir à igreja. Não consegue, irmãos. Não consegue. É interessante que eu fico pensando, olhando a Bíblia Sagrada, tem algumas coisas que a gente tem que entender antes de viver. Por exemplo, o dia de Pentecostes. Está cheio de gente aí poderosa em casa, mas não tem compromisso com a igreja. Para que foi o revestimento de poder? Foi ou não foi para encher de poder e virtude, para continuar a proclamação do Evangelho? Qual foi o lugar que Deus reservou para proclamar o Evangelho? Foi ou não foi a igreja? Como é que as pessoas se dizem batizadas no Espírito Santo e não têm compromisso com a igreja? Tem sentido isso, irmãos? Não tem sentido. Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e não tem compromisso com a igreja? Tem compromisso com tudo, menos com a igreja. Como é que pode? Eu não acredito nesse tipo de profeta. Eu fico observando uma vez, aqui não tem, graças a Deus, mas eu passei por uma igreja uma vez, que tinha uma irmã que ela não vinha ao culto. E eu ligava e dizia, irmã, nós estamos sentindo sua falta, do seu esposo e tal. Ah, pastor, eu não vou porque eu estou muito cansada. Estou trabalhando demais. Nunca digam isso, porque Deus vai fechar as portas. Se o trabalho está atrapalhando a igreja, eu vou fechar as portas, pronto. Aí você vai ter motivo para ir para a igreja, vai descansado. Mas ela falava isso. Mas quando essa irmã entrava na igreja, ela entrava como uma feiticeira. Entrava assim, ó, todo empinado, olhando para as pessoas, encarando por baixo e dizendo, você está marcado o dia da sua morte. Você se prepare que não depois de muito dia você vai se mudar daqui. Mas como pode, Jonei, a pessoa profetizar sem ter compromisso com a igreja? Sobre que espírito essa pessoa está profetizando? Você observa o que acontecia nos dias em que não tinha palavra. Não é, irmãos? A palavra e a igreja mudaram aqueles dias, porque o povo andava sem compromisso. Até Débora entrar na história, ou seja, os filhos de Israel, quando perceberam que estavam sendo oprimidos, quem foi que eles procuraram? Eles foram lá na profetisa Débora, que tipifica quem? A igreja. E eles foram lá em Débora, e a igreja levantou quem, irmãos? O clamor da igreja levantou quem? Baraque. Que tipifica quem? O próprio Cristo. Você vê aqui a importância, irmãos, da igreja e do próprio Cristo. Nós não podemos viver sem essas duas coisas. Nós não podemos viver, irmãos, preste atenção da palavra profética que emana da igreja. Olha o versículo 7, que é que diz: os desertos estavam os campos de Israel. Estiveram desertos até eu, Débora, me levantei, e eu me levantei por mãe em Israel. Ou seja,
ela diz assim, naquele lugar estava deserto, os campos estavam desertos, até o momento que eu, Débora, me levantei por mãe. Sabe quem é a nossa mãe, meu irmão? Espiritualmente falando, é a igreja. É a igreja que intercede pela gente. É por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão, porque o sinal do anticristo, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que já está no mundo, os espíritos do anticristo. E o que é? A blasfêmia contra Deus e contra a igreja. E se a gente não tiver a palavra fixada em nosso coração, isso é terrível, irmãos. Por exemplo, você já viu alguém dizer, nesses dias está mais comum, alguém dizer assim, eu não preciso de igreja para ir morar no céu. Aí me diga uma coisa, e quando Jesus voltar, ele não vem buscar a igreja, não é? Me corrija se eu estiver errado, ele não vem buscar a igreja? Jesus não vem me buscar, já pensou? Jesus dizia assim, eu vou buscar a igreja e Eduardo. Ou seja, Eduardo, você tem o direito de não pertencer à igreja, que você é especial. Deus dizendo, quando eu voltar, eu vou levar a igreja e você. Deus não faz acepção de pessoas. Se querem morar no céu, tem que pertencer à igreja. Aí você observa, hoje eu li uma frase que dizia assim, a maior mudança que um ser humano pode experimentar é a mudança interna. Claro, mas me diga uma coisa, irmão, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E o que polui a gente, irmão, não é o que entra, é o que sai. Isso está na Bíblia Sagrada. Aí você tem que observar como é que a pessoa é mudada internamente e externamente não é. Biblicamente falando, tem sentido isso? Se Jesus trabalhou no meu interior, a Bíblia diz que a boca, ou seja, a parte exterior, ela fala do que o coração está cheio. Ou seja, do que a parte interior está cheia. Então, para as pessoas que acham que andar desconcertado e dizer o que vale o meu coração, é porque nunca leram a Bíblia. Se está desconcertado, é porque o coração nunca foi moldado por Deus. Aí Débora diz assim, ó, ela diz, deserto está no campo, até que eu me levantei por mãe. Aí diz assim, ó, olha a situação do povo. Olha a situação do povo antes dela e o que a fé fez. Que ele diz assim, ó, como é que estava o povo? Versículo 8. Escolhiam novos deuses, e logo houve guerra diante dos portões da cidade. Aí diz, via-se porventura escudo ou lança entre os 40 mil de Israel? Irmãos, o que é que o povo fazia? Escolhiam novos deuses. E por escolher novos deuses, veio logo o que sobre a cidade? Guerra. Sabe por que nós temos que manter a igreja santa, irmãos? A nossa igreja santa? Vá vendo que eu estou indo versículo a versículo. Sabe por que temos que manter a igreja santa? Porque enquanto a igreja for santa, nós vamos usufruir de paz. Glória a Deus. Enquanto estivermos louvando a Deus aqui, Deus vai derramar poder sobre a igreja. Agora, se a gente admitir um pouquinho de iniquidade, um pouquinho que seja de iniquidade, nós vamos perder a paz que provém de Deus. A Bíblia diz assim, o que se levantou por causa da iniquidade? Levantaram outros deuses. Agora vai eu permitir que agora fique um monte de gente aqui dentro da igreja. Já pensou? O dia das bruxas. Dia das bruxas dos crentes. Ô irmão, aqui não. Aqui é glória a Deus e aleluia. E não vai mudar nunca. É glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, irmãos? Tem que pedir a Deus, irmão, para Deus avivar o nosso coração. Cadê aqueles irmãos que dizem assim, fala a Deus? Não é? É isso mesmo, Jeová. Eu estava assistindo um culto matutino lá do Parnamirim, segunda-feira foi aniversário. Aí o pastor Elinaldo disse assim, irmãos, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, que Jesus dá o pão, mas não dá a manteiga. Ele falou. Ele disse, eu ouvi alguém falar, Jesus dá o pão, não dá a manteiga. O pão é de Deus, a manteiga a gente tem que trabalhar. Aí ele disse, eu não concordo com isso não, irmão. O mesmo Deus que dá o pão, dá a manteiga. Aí alguém gritou lá do banco, dá o queijo. Aí o pastor Elinaldo disse assim, mas é verdade, o mesmo Deus que dá o pão, dá a manteiga, dá o queijo, dá o café, dá o leite. Não é, irmãos? Agora, para ele fazer isso, a gente tem que se curvar única e exclusivamente a ele. A todo tempo, irmãos. Olha como é bonito isso aqui, ó. Olha só, os obreiros, olha que coisa interessante.
Olha o versículo 9, antes de eu falar o que significa, lê o versículo 9 comigo aí. Diz assim: meu coração ama os príncipes de Israel, e vós que oferecestes voluntariamente, e vos expuseste ao perigo entre o povo, bendizei o Senhor Jeová. Aqui está falando de pessoas que eram remuneradas para pertencer ao povo. Está falando de príncipes. Príncipe não é pago para ser chefe do povo, mas também fala das pessoas que voluntariamente estavam ali. Olha que coisa bonita aqui esse versículo. Isso aqui deu uma pregação muito, muito bonita. Porque fala, Juan, daquelas pessoas que trabalham de uma forma e os que trabalham de outra. Eu falei aqui isso na terça-feira passada, que o irmão pegou um pacotinho de literatura, saiu entregando na rua, depois ele voltou com um salto tão alto, dizendo assim: nenhum de vocês vão para o céu, porque eu entreguei um máximo de literatura e nenhum de vocês entregou também. Ou seja, eu estou num lugar, tenho mais galardão que vocês tudinho. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, os remunerados e os não remunerados. Aí diz assim: vocês se expuseram, todos vocês juntos se expuseram ao perigo. Você já viu que é a Bíblia Sagrada, foi o próprio Deus que deu funções na igreja. Porque ele diz assim: a uns ele deu por pastor, outro ele deu para doutor, outro ele chamou evangelista, outro mestre. Foi ou não foi? Mas ele chamou todos com o mesmo propósito. O propósito é que Deus seja glorificado. Ou seja, irmão, aqui fala assim, ó, independe da sua condição. Você sabe tocar aquilo ali, ou como Manassés sabe tocar aquele teclado, glória a Deus. Mas você não é mais importante do que a pessoa que não toca o teclado. Porque enquanto a gente está tocando teclado aqui, tem alguém lá no banco que não sabe tocar teclado, não tem o dom da oratória, não sabe cantar, mas está lá dizendo: Jesus abençoa, usa, derrama poder. É ou não é? Opera maravilhas. Todos estão ou não estão no mesmo barco? Estão, irmãos. Diante de Deus são todos iguais. São todos iguais. Eu já passei por lugares, eu vou dizer a vocês, onde os bancos da igreja eram separados. Do primeiro, eu já dirigi a igreja, eu e Thaisa, que eu tive que chegar na igreja. Irmão Júnior, sabe qual foi a minha primeira medida administrativa? Sai todo mundo do ministério. Sabe por quê? Porque era faccionada a igreja. Metade do ministério era de uma família, metade era da outra. Aí veio um obreiro e disse assim: pastor, se você botar alguém daquela família como líder, a gente tudinho sai. Aí veio outro da outra família, da outra facção criminosa que tinha dentro da igreja. Aí disse: se você botar alguém da outra família, aí a gente tudinho sai. Eu disse: então faz um negócio, vai sair todo mundo, porque a igreja nem pertence a você, nem a você, ela pertence a Deus. E eu estou aqui para representar Deus, não é família de ninguém. Pronto. Aí por isso que o povo às vezes não gosta de mim. Em alguns lugares que eu passei, ficava orando para eu sair. Porque enquanto eu estive lá, não tinha facção criminosa não, tinha Deus na igreja. E a igreja cresceu, você sabe onde era. E a igreja cresceu, é verdade. Quando eu entreguei aquela igreja, eu entreguei a igreja lotada, quem glorificava a Deus. E quem estava lá me ouviu dizer: tenham cuidado para que os velhos demônios não voltem. Olha que coisa bonita que a palavra vai dizendo, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o versículo 10, o que é que diz: vós os que cavalgais em cavalarias reais. Algumas versões dizem: vocês que estão assentados em jumentos brancos. Ou seja, em cavalos reais. Em cavalos que o diferenciam pela sua nobreza, pela sua liderança. Aí ele diz assim: que estáis assentados entre tribunais, vós que andais livremente pelos caminhos públicos, testemunhar e bendizer o Senhor Jeová. Aqui está dizendo assim, vocês que são líderes, aí é que você tem que ser fiel a Deus. A busca pela liderança. Irmãos, para estar aqui, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não fazem ideia do que eu não passo todos os dias. Para estar aqui, tem pessoas que pensam que isso é brincadeira, né? Que a gente cai de paraquedas no lugar onde a gente está. Irmãos, sabe que quando eu canto Passa Jesus, eu começo a chorar?
Não é? Porque eu começo, né, a letra daquele hino é interessante. No primeiro momento é um corinho de fogo, do povo do reteté. Mas não é. Não é, irmão? Quem não diz, né? Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil para eu chegar até aqui. E as pessoas dizem assim, hoje em dia, como é que as pessoas querem chegar na liderança? Me dê uma carta aí para eu ir lá, né? E começar a repetir o que o povo fala na internet. O povo pensa que a gente é bobo. Agora a moda é uma pregação que diz assim, não sei quem, chamado. Não sei quem. Como é que a outra palavra que diz? Chamado e sei lá, invocação, um negócio assim. Não sei quem, chamado. Não sei quem, luta. Não sei quem, chamado. Não sei quem, invocação. Não sei quem, escolhido. Meu irmão, eu escutei isso na internet. Está na moda. Tem um camarada que quer repetir, tem um monte de gente que não lê a Bíblia, vibra quando o cara começa a falar um monte de heresia, aí diz, vamos consagrá-la, pastor. Não vai funcionar. A liderança é convocada aqui, ó. Vocês que querem cavalgar em cavalarias reais, vocês que estão assentados nos tribunais, ou seja, que querem julgar, vocês, ó, que andam livremente pelos caminhos públicos, como se fosse autoridade, sabe qual é a obrigação de vocês? Para chegar onde vocês querem chegar, e o versículo diz, vocês precisam primeiro testemunhar. Vocês precisam primeiro bendizer ao Senhor Jeová. Irmão, olha que vergonha eu passaria, Francisco. Veja que vergonha eu chegar aqui para ensinar a Bíblia Sagrada e de repente você levanta uma criança no meio da igreja e diz assim, pastor, não é assim não. Pastor, está enganado. A Bíblia não diz isso não, pastor. A Bíblia diz isso, isso e isso. Uma criança da igreja sabe a Bíblia mais do que um pastor da igreja. Mais do que uma pessoa que quer ser líder. Já aconteceu várias vezes aqui, irmão, depois de cultos, as pessoas virem para mim, os mais jovens, os adolescentes da nossa igreja, as crianças na pré-adolescência vêm e dizem, pastor, isso está certo. Eu digo, meu irmão, vão orar, eu não quero decepcionar eles, vão orar, vão, não é? Aí não perguntam a mim, qual é para Joelho? Com Joelho está certo? Que a palavra original existe mesmo? Corre para Eduardo. Quando eu digo que não, eles ficam procurando, porque, mas ela não é uma vergonha, irmãos. Mas que a maioria das pessoas desistiram de ler a Bíblia. Desistiram. E são as pessoas que dizem assim, olha, eu estou ensinando, minha obrigação, eu tenho que chocar. As pedagogas me ensinam todo dia que a gente tem que desconstruir para construir. E são as pessoas que dizem, Deus deu a pandemia para a gente se fortalecer. Como estão se fortalecendo se não estão nem lendo a Bíblia? Se não chegam nem na hora da oração para orar. Não é verdade, irmãos? Mas está aqui a exaltação. Aí assim, ó. Aí diz, a nossa glorificação tem que ser em voz alta. Olha o que diz o versículo 11. Primeiro, vocês que almejam posição, vocês precisam saber que posição se alcança com trabalho. Posição por indicação, meu irmão, ela se torna um fracasso. Posição se conquista pelo trabalho. E ele diz assim, o trabalho é testemunhar e bendizer o Senhor. Testemunhe e bendiga a Deus, para você ver se Deus não vai lhe exaltar. Quando procuraram, faltou um obreiro na igreja, está lá a cadeira vazia. Quem nós vamos sentar naquela cadeira? Quais são os critérios? Vamos procurar alguém que seja fiel à nossa igreja. Vamos procurar alguém que glorifique o nome do Senhor, que testemunhe de Cristo na sua vida. Entenda isso. Na hora de ocupar a posição, não vão escolher pessoas que não têm compromisso. Eu estou falando de liderança na igreja. Agora você imagina que para ir para o céu vai ser do mesmo jeito. Para ir para o céu, não vai sem compromisso com Deus e com a igreja. Olha, irmão, a palavra ela é complicada, mas ela é verdade. Aí ela diz assim, ó, nós devemos glorificar em voz alta, porque a Bíblia diz, versículo 10 termina, vocês têm que testemunhar e bendizer ao Senhor Jeová. Aí o versículo 11 diz assim, ao som dos estrondos dos arqueiros. Ou seja, como que a gente deve testemunhar e bendizer? Em alta voz.
Está entendendo? Em alta voz, glorificar em alta voz. Como que a gente bendiz ao Senhor, irmãos? É dando glória a Deus mesmo. É exaltando o nome do Senhor Jesus. Não é? É exaltando o nome do Senhor. Eu estava ali, tinha um povo na varanda aqui, que eu não vou dizer, comentando, só que o barulho dessas varandas ecoa. Eu acho que o povo nem percebeu isso ainda. Aí um começou a falar mal da igreja. Aí teve um que disse assim: olha, você fale mal como você quiser, mas quando esse povo começa naquele barulho de glória a Deus e aleluia, sai um som tão bonito dessa igreja, que dá vontade da gente entrar lá e não sair mais lá de dentro. Pensa numa coisa, irmão, que agrada a Deus e que chama atenção. No dia de Pentecostes, o que foi que chamou a atenção? Falei semana passada. Foi o que, meu irmão? Estavam cheios de mosca, caindo, como ouvi o povo pregando, né? De vez em quando eu escuto alguém dizer isso, que o dia de Pentecostes que chamou a atenção era que olhavam os discípulos de Jesus embriagados, batendo com a cabeça na parede. Que Bíblia foi essa que você leu? Não é? Porque a minha diz que eles se admiravam por causa que eles eram estrangeiros e ouviam falar na sua própria língua das maravilhas de Deus. Não é? Foi isso que maravilhou o povo no dia de Pentecostes. Aí a Bíblia diz assim, ó: ao som dos estrondos, quando tiram água junto aos bebedouros. Já viu aquele barulho da água quando tira junto os bebedouros? Não é? Está comparando aqui, ó, depois da batalha, ali quando celebram as ações de justiça do Senhor e também as ações de justiça dos chefes. Agora o povo de Israel pode descer às suas cidades, ou seja, glorifica em alta voz por causa da vitória que Deus concedeu e depois vai para casa em paz. Olha que coisa bonita. Nós temos que vir ao culto, irmão, fazer o quê? Exaltar Deus, glorificar Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. E quando fazemos isso, depois nós vamos para casa como? Em paz. Porque a Bíblia diz no final aqui, ó: agora o povo de Israel pode descer às suas cidades. Eu estou indo de versículo em versículo para você entender que existe uma mensagem ou várias nos cânticos da Bíblia Sagrada. Olha o versículo 12, diz assim, ó: a palavra, veja a tipificação de Cristo na sepultura. Débora gritando e dizendo assim: desperta, desperta, Débora. Débora se tipifica quem, irmãos? A igreja. Olha lá o que ela está dizendo agora: desperta, desperta, igreja. Aí diz assim: desperta, desperta, entoa um cântico. Olha que coisa maravilhosa. Não está tipificando Cristo. Quando a igreja desperta e canta, quem é que vem, irmãos, quando a igreja acorda? Aí está lá o restante do versículo, ó. Olha como é bonito. Quem é que vem? Porque diz assim, ó: desperta, Baraque, e leva os teus cativos, ó filho de Abinoão. Olha que coisa maravilhosa. Vocês lembram de Jesus no barco, quando ele estava dormindo? Que o discípulo foi lá despertar: Senhor, desperta, porque nós perecemos. Aí quando Jesus acordou, foi que ele disse: porque vocês temem, homem de pequena fé. Quando vocês louvam, pode até parecer que nada está acontecendo, mas Jesus veio, irmão, por causa do louvor da igreja. Ele chama a atenção: desperta. Olha como é bom estudar a Bíblia Sagrada. Eu preparei uma mensagem para eu falar assim, mas eu estou indo mais devagar. Olha só, olha a igreja no versículo 13. Diz assim: então ele fez com que os pequenos derrotassem os grandes. O Senhor me conferiu o poder de dominar sobre os poderosos. Veja que Débora está falando em primeira pessoa. O Senhor me conferiu o poder. Débora não tipifica a igreja? Então ela está dizendo assim, ó: então ele fez com que os pequenos derrotassem os grandes. Os filhos de Israel derrotassem Císera e o seu exército 900 carros de ferro. Aí ele diz assim, ó: o Senhor me conferiu o poder de dominar sobre os poderosos. Preste atenção, irmãos, que entre os vitoriosos tinham covardes também. Tinham aqueles que ouviam e não atendiam a voz, que não atendiam o chamado de Deus. Olha só, deixa eu ir mais rápido para terminar. Olha o versículo 14, fala dos covardes.
De Efraim saiu a raiz que subjugou Ameleque. E após ti vinha segundo a Benjamim. Vinha seguindo a Benjamim. Entre os teus grupos de gente vieram também para a guerra os comandantes da família de Maqui e de Zebulon. Vieram os escribas com bastão de bronze, mas não batalharam. Quem batalhou está no versículo 15. Diz assim, também os príncipes de Issacar foram com Débora. Olha quem foi com Débora. Os príncipes de Issacar. E também Issacar, com Baraque, precipitou até do vale. Das divisões de Ruben saíram grandes decisões do coração. Ou seja, haviam aqueles que vieram à guerra, mas haviam covardes também. Qual foi a ordem de Deus para os covardes, irmãos? Voltem. Não servem. Irmão, a gente está estudando o livro de Jó, lá na escola dominical. A Bíblia está falando, se você observar, eu vou adiantar aqui para chegar ao final. Só para os irmãos irem anotando aí o significado de cada versículo. Para quem está anotando. Mas a gente está estudando Jó. E como a gente queria ser comparado com Jó? Todos nós. Como nós queríamos ser comparados com Jó? Mas preste bem atenção que muitos, quando são chamados para a batalha, se acovardam. Muita gente, quando é colocado na frente do inimigo, diz assim para o inimigo: você tem razão. São poucas as pessoas que têm a coragem de olhar nos olhos e dizer: você está errado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os covardes são lembrados. Ele pensa que não são notados, mas eles são lembrados. Os que foram, que lutaram, irmãos, os que são sem compromisso, se você olhar no versículo 17, fala dos obreiros que não são compromissados. O versículo 18 fala dos que não são notados, mas são os que vão ao campo de batalha com Deus. Se você olhar o versículo 19, tipifica a batalha entre Miguel e Satanás, lá de Apocalipse 12. Aí você vai anotando. Se você olha o versículo 20, a batalha nas regiões celestes. Uma prova de que a peleja contra o povo de Deus não era simplesmente o rei de Canaã. Porque a Bíblia diz no versículo 20, desde os céus pelejaram as estrelas em suas órbitas. Pelejaram contra Císera. Ou seja, era uma guerra espiritual. Tem carro de guerra, você observa, o povo prevaleceu quando buscou Deus. Quando buscou a igreja. Por que prevaleceram contra 900 carros de guerra? Que explicação tem, Manassés? Que explicação tem o muro de Jericó cair com um grito? É porque a guerra não começou ali, a guerra começou nas regiões celestiais. E veja que mensagem maravilhosa tem para a gente pregar aqui. Não é? A nossa luta é contra o que, irmãos? Principados, potestades e hostes do mal. Olha lá, versículo 21. Fala do Calvário. Versículo 21 e 22 fala do Calvário. Versículo de número 23, irmãos, fala dos obreiros que não acreditavam na vitória da igreja. Mas viram a igreja prevalecer, a igreja de Cristo prevalecer contra os opressores. Daí a gente vai ver uma coisa interessante no versículo 24. Olha o que é que diz ali, para a gente terminar isso aqui hoje. Diz assim, versículo 24: bendita seja Jael, mais do que todas as mulheres, a mulher de Éber. Seja bendita sobre as mulheres que habitam em tendas. Por que Jael seja bendita? Jael tipifica a igreja que anda em conformidade com a palavra e que persevera em oração. Por isso que ela é bendita. Lembra que eu falei, irmão, que Jael saiu do templo, mas não deixou de ser igreja. Jesus chama ou não chama a nossa atenção para isso? Ele diz assim: havendo dois dormindo numa cama, vai um e o outro fica. Por quê? Provavelmente tem estão dormindo juntos, mas tem um que é igreja e tem outro que não é. Estão no campo, mas tem um que no campo é igreja e tem outro que no campo não é igreja. Não tem pessoas que fora do templo deixam de ser igreja. Mas aqui está chamando a atenção de Jael. Ela é bendita entre as demais, porque ela foi a igreja que venceu os Satanás. Porque ela cobriu com oração.
ela lhe deu o que beber, que é o que, irmão? A palavra. E ela cravou a madeira, e a Bíblia diz, a madeira era da sua própria tenda. Ou seja, da maneira que ela pregava, ela venceu Satanás. Ou seja, a cruz do Calvário prevaleceu. Aí você vai ver, está lá os feitos de Israel no versículo 25 e 26. Versículo 27 e 28 fala da vitória da igreja sobre Satanás. Versículo, irmão, 27, 28 e 29. Versículo 30 fala dos despojos da guerra sobre Císera. E o versículo 31 fala de Jabim como o último a ser vencido. Os últimos versículos dizem assim, irmãos, o mal vai receber a sua recompensa. Lembre-se, irmãos, que nós, como igreja, a Bíblia vai falar, alguém lhe pediu água, versículo 25, e ela deu leite, em taça de príncipe lhe ofereceu coalhada. Ela estendeu sua mão esquerda para ficar estaca, e a sua mão direita ao martelo dos obreiros. E como o martelo feriu a Císera, esmagando a sua têmpora frontal. E você vê, diante dos seus pés se encurvou, ele caiu e ficou estendido. Ou seja, diante da igreja o Satanás caiu. Glória a Deus. Porque diante da igreja que tinha o que, irmãos? Palavra e tinha oração. Não é? Olha que coisa bonita. Aí a Bíblia diz, e a mãe de Císera, quem é a mãe de Císera, irmão? São os que adoram o inferno. E a mãe de Císera atentamente, desde a sua janela, e clama entre as grandes, porque o trotar dos seus carros ainda não se ouviu? Porque o seu carro tarda em voltar? Não é porque que tarda em voltar? Porque o mal foi derrotado pela igreja. E a Bíblia nos dá uma esperança. Continue firme nos propósitos do Senhor, porque o versículo diz, versículo 31, não somente o Satanás, mas vai haver um dia em que a igreja vai triunfar a vitória sobre a própria morte. Irmãos, porque a igreja estará com Cristo na vida. Agora, tem um detalhe aqui, peraí, para eu terminar. É porque, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Séria. Isso não é brincadeira não, não é assim, irmão, não é porque eu coloquei um terno, uma gravata, que eu estou salvo, não. Sabia disso? Hoje Mário Nilton pediu o meu blazer emprestado e o meu chapéu. Eu estava na consagração dos obreiros ainda, vinha saindo de lá, fiquei preocupado, porque ele normalmente fica ligando para a gente, não é? E ele não ligou a manhã inteira, depois eu descobri que foi porque a avó estava aqui com ele. Aí eu liguei para ele preocupado, Mário, como é que está aí? Ele está tudo bem, pai, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Eu disse, o que é, Mário? Aquele seu blazer marrom e o seu chapéu. Eu disse, mas para que você quer meu blazer e meu chapéu? Aí ele disse, é porque hoje na programação da igreja, ou lá da escola, tem que ir de uma fantasia. Eu não vou de fantasia. Aí eu pensei em ir de Sherlock Holmes. Aí para tu ver, o meu blazer e o meu chapéu, olha para que serve. Para o menino se vestir de Sherlock Holmes e ir para a escola. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes não se confirma uma posição que Deus nos dá, não é? Às vezes eu solto umas coisas aqui assim, mas eu tenho evitado ultimamente os irmãos não entenderem que é piada, porque eu não gosto de piada. E às vezes quem escuta a Bíblia, eu até esqueci de dizer hoje, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que à medida que ele vai falando, ela vai tocando os corações. Mas preste atenção no detalhe. Uma vez eu disse assim, irmão, cuidado, filho de crente não é neto de Deus não. Tem que aceitar Jesus, senão não vai para o céu. Mas eu não falei direcionado a ninguém, eu falei uma verdade bíblica. Porque a Bíblia diz, irmãos, que vai ter um milênio, período de 1000 anos, que o mundo vai viver sob o governo do próprio Cristo. Aí a Bíblia diz que depois do milênio, Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz que ele vai enganar boa parte das pessoas que viveram no milênio. Vocês conseguem compreender o que é isso? Imagine aí, você viveu 1000 anos de paz e prosperidade sob o governo do próprio Cristo. Cristo ditava as regras. Você imagina, eu estava vendo na internet o homem explicando sobre a cobra mais temida da Amazônia.
a chamada surucucu pico de jaca. É um tipo de jararaca amarela. Quem é guerreiro de selva já viu o pico de jaca, com certeza. Ela é amarela e preta e tem aqueles carocinhos como quem tem uma jaca. E é a cobra que dá um bote assim de 1,5 metro. É bem interessante. A cobra fica em pé dessa altura aqui, ó. Quem já viu o pico de jaca, ela fica em pé dessa altura. É a maior serpente venenosa do mundo. E ele mostrando sobre a pico de jaca. Mas você imagina que no milênio a gente vai ser amigo da pico de jaca de novo. Quem estava mostrando, irmão, olha como essa cobra é agressiva. Ele chegava, Eduardo, a cobra mais ou menos não estava naquela cadeira, ela dava um salto até aqui para pegar ele. Mas você imagina que no milênio o Senhor vem para restaurar a paz. Ou seja, a gente vai poder chegar lá na Surucucu. Eu não sei se a gente vai falar com ela, como Adão falou com a serpente lá no Éden, né, lá no princípio, mas eu sei que vai haver paz. Aí você imagina que depois de usufruir de paz, você já viu lá no CIDES, o animal de estimação é uma onça. Já vou falar, né? Uma onça, criada desde novinha lá no CIDES. Mas você vai se aproximar daquela onça, quando ela vem na formatura do CIDES, vem um soldado com uma corrente aqui, e vem outro com a corrente do outro lado, e ela vem no meio. Ele não traz a onça solta no meio da formatura. Vem um segurando a corrente de um lado e outra do outro. Mas a onça não foi criada aqui no meio do soldado. Para que precisa dessa corrente? Porque é uma onça. Quando ela era pequenininha, ela andava de mão em mão. Mas na formatura, se segurar só uma, ela avança no soldado e engole alguém, porque tem aquele instinto selvagem. Você imagina que no milênio, a onça não vai avançar na gente mais não. A gente vai poder... Vocês já viram uma onça de perto? Se alguém já viu, é um gato dessa altura aqui, irmão. A coisa mais bonita do mundo. Bichão grande, é presa numa onça do tamanho do dedo meu, desse aqui, ó, sem exagero nenhum. Você imagina que no milênio nós vamos ficar amigos dele de novo. Mas aí as pessoas do milênio vão ver isso, vão viver isso. E você imagina que depois o Satanás vai conseguir enganar boa parte das pessoas que saíram do milênio. Irmão, se aquelas pessoas do milênio vão ser enganadas, você imagina a gente que não viveu o milênio ainda. Como nós não temos que vigiar? Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Como nós não temos que vigiar, irmãos, nos mínimos detalhes. Cuidado, irmão, com o que você fala quando você topa. Cuidado, irmão, com o tratamento que você está dando às pessoas que convivem com você dentro da mesma casa. Você cuidado, irmãos, com o pronome de tratamento que está sendo utilizado. Você vê como são os detalhes. Você cuidado como você está se referindo à igreja. Você, irmãos, cuidado, ó. Eu disse uma coisa semana passada, irmão Júnior, que eu não tenho a menor vergonha de dizer a vocês. Um dia que não tinha culto na igreja, foi um dia que já era tarde da noite, um horário bem avançado, não teve culto na igreja, uma sexta-feira. A igreja não abriu, aliás, abriu na tarde da bênção. Mas depois foi embora os irmãos, não aconteceu mais nada. Teve uma hora que Michael entrou aqui para pegar os instrumentos, para ensaiarem lá no estúdio. Mas ficou a igreja deserta, tarde da noite. Eu lá com o Mário Nilton, dando atenção a ele. Alguém anuncia que vem na minha casa. Só foi o que eu disse a Mário Nilton: vamos orar, filho, porque, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa vem na minha casa. Não é ninguém daqui, era uma pessoa que vinha de longe. Não foi? Era uma pessoa que vinha bem de longe. Eu disse: meu Deus do céu, ora, Mário, porque eu não queria que essa pessoa viesse agora. Aí ele disse: por quê, pai? Porque eu tenho certeza que ele vem falar do mundo inteiro na minha casa. Eu gostaria que ele não viesse. Vocês acreditam que o pastor Mário Sérgio, disse isso? E vocês acreditam que Deus ouviu a aflição do meu coração? Porque daqui a pouco a mesma pessoa ligou e disse assim: ah, pastor, não vai dar para eu ir hoje não, porque o carro quebrou. E na mesma hora da glória a Deus, Mário, eu não tenho a menor dúvida que quem permitiu aquele carro quebrar foi Deus.
fez com que a pedra saltasse, entrasse no meio do motor e o motor enganchasse. Porque, irmãos, a nossa santidade tem que ser uma coisa tão extrema. Porque você imagina, irmão, como será, como é difícil o crivo de Deus para a gente morar no céu. O canto de Débora fala, irmãos, da igreja clamando e triunfando sobre o inferno. Agora fala como foi que a igreja venceu. Como deve ser o nosso comportamento dentro da igreja, louvando, bendizendo, em alta voz. Como deve ser o nosso comportamento, que nós devemos aguardar, irmãos, a vinda de Cristo. E ela diz, até quando a gente deve vigiar? Até o dia em que a morte seja vencida de uma vez por todas. Não é? Até o dia que o rei de Canaã seja eliminado de uma vez por todas. Porque até lá, irmãos, a nossa vida é uma constante peleja. Que Deus nos abençoe, irmão, nos dê força para nós perseverarmos em santidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. O presbítero Francisco vai orar conosco hoje. Vamos agradecer a Deus, irmãos, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez para nos chamar a atenção por meio da sua Bíblia. E eu tenho certeza, irmãos, que essas palavras, elas nos têm feito, nos levam a pensar. Está lá, ó, estou em casa agora. Segura aí, Francisco, eu vou falar. Estou em casa agora, cheguei em casa. Irmão, aconteceu uma coisa terrível dentro de casa. Alguém, meu irmão, pensa num homem que fica desesperado. Sou eu, quando Thaisa decide mexer nos meus livros. Porque as minhas coisas têm uma ordem e é a minha ordem. Eu olho a norma, como arrumar os livros, e eu boto tudo na ordem, mas ela vem de lá, quando ela não vem, barulhento vem, tira o livro e devolve, mas devolve no canto errado. Me dá um desespero, irmão, dá vontade de eu te chamar e dizer assim, por que você não vai estudar mais um pouco? Mas esse não é bem isso que dá vontade, né? Os irmãos entendem muito bem. Mas quando eu olho assim para mim, digo assim, mas eu tenho que perseverar em santidade. Uma palavra errada e eu coloco tudo a perder. É ou não é, irmãos? Uma atitude errada e eu coloco tudo a perder. Um gesto, você imagina que eu me irritar com o Eduardo. E eu, no calor da minha irritação, dizer, Eduardo, rapaz. E dou um empurrãozinho assim, eu não tirou nem ele do lugar. Mas, irmãos, isso aqui aparentemente não doeu fisicamente, mas o coração do homem vai se acabar, meu irmão. E para curar isso aqui é um trabalhar de Deus terrível depois. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vigie, irmãos, porque é vindo o reino de Deus em nome de Jesus. É chegado o reino do Senhor. E nós devemos estar em vigilância, irmãos, na presença do Senhor Jesus.